não é pecado? Porque o apóstolo Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas tudo me é lícito, mas algumas coisas não me convêm. Por quê? Quando o Espírito Santo estava em cima das águas, disse Deus: haja luz, houve luz. Eu tenho que falar aqui, porque não adianta a gente descer o cajado e não explicar para a pessoa que maneira a pessoa deve viver. Porque assim, o sol nasceu para todos, amém? O sol nasceu, a salvação também foi dada para o mundo. A Bíblia diz que Deus amara o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia vai dizer lá em Marcos que Jesus ressuscita, aparece para os seus discípulos, e ele fala: aquele que crê em mim e for batizado será salvo, e os sinais seguirão aquele que crê no meu nome. Então, aquele que crê. Agora vamos supor, se a pessoa crê, mas ela não quer viver, a Bíblia diz que ele se torna duas vezes réu do inferno, porque conhece e não quer praticar. Mas também ninguém é tomado como inocente, porque o Senhor nos deu uma consciência, e dentro do coração do homem há o próprio corpo, o próprio fôlego de vida que Deus soprou na narina do homem. Busca a Deus em arrependimento. A pessoa não quer parar, mas ela sabe que aquilo ali é errado. Passou dos 12 anos, a pessoa sabe que aquilo ali é errado, mesmo que ela não conheça, ela pela natureza humana. Por que que o índio, ele sai para pescar, ele sai, mesmo o homem lá no meio da mata, ele consegue se alimentar, consegue criar filho, sem estudo, sem nada, por causa da criação que Deus deu, a sabedoria que Deus deu para o homem. A Bíblia vai dizer que quando Deus criou Adão e Eva, primeiro Deus fez Adão, e Deus falou para Adão: Adão, domine sobre toda a terra, você vai dar nomes aos animais, você vai governar a terra. Depois que ele fez a Eva, então Adão já nasceu sabendo. Quem crê nisso, dá glória a Deus. E aí, irmão, a ciência crê no Big Bang. No Big Bang, que foi verme, deu uma explosão e vai de lá para cá. Só que eu não preciso, olha, irmão, eu não preciso hoje buscar, porque há 80 anos atrás, acontecia as coisas, mas não com uma esfera de rapidez como está acontecendo. Esse ano de 2020 aconteceu coisas que 500, 1000 anos não tinha acontecido. Então Deus está apressando a volta dele, porque diz a Bíblia, porque devido a aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E a Bíblia fala, por causa dos escolhidos, ele vai abreviar o tempo, ele vai vir para que os ungidos dele não se percam. Porque o ímpio, a pessoa que está lá, que é escarnecedor, ele precisa conhecer a Cristo através da minha vida e da sua vida. Por isso que Jesus falou em Atos capítulo 1 versículo 8: ficai em Jerusalém e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e até os confins da terra. Eu vi um pregador falando hoje que quando é destruído o templo, quando os romanos invadem Jerusalém, ele falou que o Apocalipse já se cumpriu e que o livro do Apocalipse é uma mentira. Quando ele colocou isso aí, foi até um varão abençoado mandou para mim, o Antônio. Ele falou: e aí, o que você acha desse vídeo? Quando eu vi o tema, que o Apocalipse é uma mentira, eu falei: nem a ciência pode ir contra a boca de Deus. Eu não vou assistir, porque é anatema, é maldição. Então você não deve ter comunhão com as trevas. Quem pode dar uma glória a Deus? Fala comigo assim: cuidado com o conhecimento. Se você vê alguma coisa, irmão, assim ó, o que fez Adão e Eva pecar foi que eles queriam conhecer demais.
Então, se você vê algo que está falando contra o livro santo, pode até esse livro, são 66 livros, algum deles pode ter sido escrito até por um pagão, mas a Bíblia está dizendo que foi inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Israel pecou, os judeus pecou contra Deus, Deus levantou Nabucodonosor, depois Deus levantou um rei pagão chamado Sírio para abençoar o povo de Deus. Então, quando Deus manda, até o diabo obedece. Então nós não podemos entrar nessas heresias. Quem pode dar uma glória? Porque, irmão, o que é o ímpio? O ímpio somos eu e você. Nós somos ímpios. Por quê? Mas a partir do momento que nós vamos até Jesus, nós somos filhos. Quem pode dar uma glória? Por isso que nem todo Israel é Israel, nem todos são judeus, nem todos são israelitas. Porque é ensino de hipócrita. O que eu quero dizer para você? Porque o ímpio, ele até conhece a Deus, ele fala de Deus, ele coloca a imagem dentro da casa dele, ele coloca o crucifixo. Tem uns que coloca, faz até, tem crente, aleluia, que coloca até sobe no monte, faz tudo, mas não vive. Não vive. Jesus falou contra o ensino de hipócrita. Irmão, eu quero dizer para você que um homem que vive a palavra de Deus não é aquele que bate no peito, é aquele que diz assim: Senhor, eu não suporto, eu não aguento essa luta espiritual, não aguento essa batalha, eu me rendo aos teus pés, eu te adoro e eu quero uma mudança. Porque as pessoas que dizem que sabem, eu vou mudar, eu vou isso, essas pessoas nunca mudam, porque elas nunca estão arrependidas. Irmão, a pessoa que usa droga, ela nunca vai deixar de usar droga. A pessoa que bebe nunca vai deixar de usar, nunca mais vai deixar de usar. Agora ela tem o direito de escolher se ela quer usar ou não. Deus liberta, mas nós temos o direito da escolha. Deus, para você ter uma ideia, quando você nasce, você já nasce liberto. Mas por causa do pecado que habita dentro de ti, você se torna maldito. Por causa do pecado. Será que alguém pode entender isso? Porque você cresce debaixo de maldição. Mas para mim sair da maldição, o que eu tenho que fazer? Andar nos caminhos do Senhor Jesus. Ué, quem foi para a praia aí? Levanta a mão. Quem foi para a praia? Foi para a praia. Amém? Quando você estava nadando dentro da praia, você estava onde? Dentro do mar. Amém? E quando você saía de dentro do mar, você estava onde? Na areia. Quando você estava na areia, você estava no mar? Não. Quando você está no pecado, você pode ser o mais santo que for. Quando você está no pecado, você está fora de Deus. Porque Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Irmão, eu vou te falar. Não quer dizer que você não tem carro, casa, que você às vezes está passando um sofrimento muito grande, que você está no pecado. Não. É porque você está sem condições naquele momento, mas você não está no pecado. Porque o pecado não representa a pessoa. Pecado é quando você vai lá e faz, comete, pratica. Isso você se torna escravo do pecado. E o ímpio, ele não sabe que ele está no pecado. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem para que ele não veja. Judas estava andando com Jesus, o coração dele estava arraigado no dinheiro. O pecado do Judas não era mulher, não era cachaça, não era. O pecado de Judas era o dinheiro. Então ele era avarento, ele queria ficar rico, ele queria ficar milionário. E a Bíblia vai dizer que aquele que corre atrás do dinheiro é como a perdiz que choca ovo onde um pôs, logo se perde. Quem está aqui para dar uma glória?
Porque a guerra é espiritual. Você se enche de Deus. Aí você acha, não, eu posso ir lá. Aí você vai. Você entra no meio dos escarnecedores. E aí você confrontou o inferno. Aí você confronta o inferno. Porque você acha que você pode, que você é. Mas aí o diabo não vai te derrubar no dia que você pisou lá. Ele vai te derrubar depois de 1 mês, 2 meses que você está fraco. Porque você deixa de vir à igreja. Porque você para de orar. E você vai indo, daqui a pouco você virou ímpio. Humano. Mas a sua ira é pior do que o ímpio. Porque um crente, quando se desvia do evangelho, vem 7 demônios sobre ele. E a pessoa que está lá no mundo, ele está com a mente cauterizada. Então ele não passa nervoso, ele não passa luta, não tem guerra em cima dele, não tem luta, não tem nada. Mas quando ele passa a conhecer o Senhor, a luta vem. Jesus falou: Saulo, agora que você perseguiu os meus filhos, você agora vai ser perseguido. Irmão, vou te falar uma coisa. Você acha que não. Você acha assim, não, eu vou sair tal da igreja, papá, vou ali, vou cá, vou passear ali, vou passear. Mas e a perseguição espiritual? E o vento espiritual que vem em cima de nós? O vento não é do diabo. O vento é a mão de Deus te guardando, te livrando, para você voltar para o caminho que Ele te colocou. Porque quando você sai do trilho, Ele vai buscar você e colocar no trilho. Muitas coisas acontecem porque nós saímos da perfeita e boa, agradável vontade de Deus. E Jesus está voltando. Talvez acaba hoje esse mundo de trevas, de perdição. Irmão, lá nos Estados Unidos tem o relógio do fim do mundo. Lá está 11h55, falta 5 minutos para acabar tudo, segundo a ciência. Segundo a ciência, quando os Estados Unidos fez uma bomba atômica, estava em 5 horas para acabar o mundo. Quando os Estados Unidos fez a bomba atômica, foi para 5. Quando teve lá do Bin Laden, estava lá 11 e pouco. Quando chegou lá, Bin Laden entrou na Torre Gêmeas. Pá! Chegou faltando 3 minutos para o fim do mundo. A ciência sabe que a Bíblia, que o Apocalipse está se cumprindo. E nós, como cristãos, não estamos vigiando nessa área. Porque se Jesus vem e você tiver sem óleo, e você se tiver sem azeite, se você tiver com a tua candeia apagada, não vai dar tempo de você buscar óleo, não vai dar tempo, porque Ele está te dando uma oportunidade para você começar esse ano de 2021 esperando a volta do grande juiz de toda a terra. E Ele está dizendo, se a gente ler o salmo aqui mais para baixo, ele diz assim, versículo 3: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. Assim é o justo, amém? Não são assim os ímpios, mas são como a moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Amém? O que é o juízo, irmão? O juízo não é você ficar sem dinheiro. O juízo não é você ficar sem carro. O juízo é quando o Senhor Jesus vem julgar as nações, e você está do lado de fora da cidade santa, e você perder a tua vida eterna. A Bíblia vai falar que a salvação é individual. A salvação, ela é individual. Eu não posso salvar minha esposa. A Bíblia vai dizer assim. A Bíblia que fala isso aí, irmão. Porque se o Senhor me chamar e a minha esposa não quiser ir,
Deus chama minha esposa, chama eu não quiser ir fazer a obra, a mulher de Ló virou estátua de sal. Salvação individual. Você, para orar, você não precisa do seu esposo, da sua esposa, porque é você e Deus. Por isso que você não vai salvar o teu filho nem a tua filha. A salvação é individual. Deus é um Deus de multidão, mas Ele é um Deus de um indivíduo. Encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Ele encontrou um só, encontrou Noé. Talvez, irmão, você nunca vai chegar a ser justo. Amém? Nós nunca vamos chegar a 100%, porque são processos espirituais. Deus, irmão, uma vez o Senhor falou para mim assim, eu era solteiro. O Senhor falou para mim assim, e eu estava no monte, cheio de Deus, buscando, orando. O Senhor falou para mim assim: eu estou te preparando, porque vai chegar a mulher pelada diante de ti, e eu quero te usar. Eu estou te ensinando hoje para o dia de amanhã. O Senhor falou para mim. Um dia, irmão, eu entrei dentro do banheiro, da igreja, coloquei o sapato atrás da privada, escondi o meu sapato, estava com um buraco desse tamanho. Renúncia, eu só gostava de comprar tênis de R$1.000. Renúncia. Gente me chamando para trabalhar, mas eu não podia ir para Barretos, eu não podia ir para o Rio de Janeiro, porque eu sei que se colocasse o pé lá no Rio de Janeiro, novo convertido, se eu colocasse o pé lá em Barretos, irmão, o pancadão lá em Barretos era, como se diz o caso do outro, era para quebrar mesmo. Eu vi o cara catar a mulher com chicote assim, laçar a mulher com chicote e ter relação com elas assim, na rua assim, ó, olho nu. Eu vi lá em Barretos trio elétrico de mulheres peladas, campo de solteiro, eu vi tudo isso aí. Agora eu quero ver você ser crente e pisar num lugar desse. Quero ver você ficar 15 dias lá em Barretos. Tem pessoas que não passou pela droga, pela prostituição, pelo pecado. Quem passou está enraizado dentro do coração. Por isso que a Bíblia diz: não julgue para que não seja condenado. Porque uma pessoa que não passou por alcoolismo, ela não pode apontar aquela pessoa. Talvez Deus até jogue um filho seu no alcoolismo, porque você vai condenar aquela pessoa, para você saber o que é um esposo alcoólatra, o que é a mãe ter um filho drogado dentro de casa, o que é uma pessoa conviver com pessoas que têm problemas nessas áreas, que luta, é uma luta constante, a carne contra o espírito. A pessoa não quer, mas a pessoa acaba caindo. A pessoa não quer, quem quer morrer? Ninguém quer morrer, mas a pessoa vai lá e morre. Tem pessoas que são tão viciadas que ela sabe que não pode pagar o traficante, ela compra. Eu não tenho vergonha de falar não, irmão. Não tenho vergonha de falar não, porque quem já bebeu, quem já passou, sabe disso aí. Por isso que a salvação, ela é constante. Ah, mas eu não bebo, mas seu marido bebe, seu filho bebe, seu esposo. Então você tem que ser santo para santificar o seu esposo. Você tem que santificar o seu filho. Quem está aqui para dar uma glória a Deus? Agora, se você, seu esposo ou sua esposa, quem for, vão fazer um churrasco. Não, na minha casa não entra bebida, que a Bíblia diz, se quiser, está aqui, ó. E eu vou confiar no Senhor. Dia de culto, ele fala: não vão para a igreja. Eu vou para a igreja, você vai ter que me levar. Você pode até ir para o boteco, você pode até fazer, mas eu vou para a igreja. É assim que você tem que agir. Aí você começa a pôr ordem, começa a consertar o teu altar, porque Jesus está voltando. Quem está aqui para dar uma glória a Deus? Quem está aqui? Porque, irmão, se eu não agir, se eu não fizer, tomar um posicionamento, eu fui criado numa casa onde tinha o cigarro, a bebida. Fui criado, final de ano a gente colocava piscina e tudo mais. Eu fui criado assim. Aí eu não fugi da minha casa por causa do álcool,
por causa da bebida, por causa das baladas. Não, eu entrei dentro do quarto e comecei a orar. Ao ponto que eles falavam assim para mim, assim: ô irmão, tem como abaixar o som da oração aí, que nós estamos dançando lá embaixo, está atrapalhando. Um dia eu cheguei do monte, dentro da casa da minha mãe, estava tendo aquela festona. Eu já vou voltar para a palavra, estou explicando como que é o mundo espiritual. Cheguei do monte, cheguei dentro do quarto, eu tinha uma tenda dentro do meu quarto. Entrei dentro do quarto e passei no meio de todo mundo. Passei bonito. Aí meu irmão veio atrás de mim. Eu coloquei o joelho no chão e falei: em nome de Jesus, todo demônio que está dentro dessa casa seja amarrado agora. Seja amarrado agora, em nome de Jesus. Aí meu irmão estava lá embaixo, já deu uma bambuzada na minha outra irmã. Aí meu cunhado já pegou um carro, saiu. E o outro já começou a calar, porque lá em São Paulo, quando é festa, a maioria acaba em briga. Meu irmão falou assim: ô mãe, o Naldinho chegou lá do monte lá, e ele mandou acabar com toda a festa. A minha mãe falou: manda esse macumbeiro embora. Aí você tem que guerrear espiritualmente. Porque se você pegar um pedaço de pau e bater na cabeça do teu marido, ele vai ficar com mais raiva, do seu filho, o que for, vai ficar com mais raiva. Eu peguei a varinha ali, o Tiago ficou sentado, tá vendo? Funciona, amém? Aí, irmão, o que acontece? Mas o Tiago está curado. Jesus me mostrou em sonho o Tiago curado. Jesus me mostrou o Tiago casando. Quem crê nisso? Casado. Tinha uma menina aqui em cima, aqui do altar, e eu falava: vai, Tiago, ela tem o mesmo problema que você, ela foi curada e você também está curado, você pode casar com ela. O Tiago falou: vou casar. Não falei para você, amor? E tinha 2 pastores querendo atrapalhar a obra. Falou: não, mas não pode pregar assim não, você deixa não. Eu falei: fica quietinho aí. Amém? Então eu queria agora que você abrisse a Bíblia. Só foi eu falar, meu Deus. Pode falar, Tiago. Fui falar, tá vendo? Não fala, amém? Abre a Bíblia comigo aí, Apocalipse capítulo 21, amém? Irmão, você sabe por quê? Ó, você sabe por que assim é difícil? Ó, final de ano, até ontem eu estava mais tranquilo para pregar. Aí veio notícia lá de São Paulo, aí notícia daqui de Blumenau, notícia dali. É bastante notícia, amém? Quem crê nisso? E não é notícia boa chegando não, amém? É notícia das pessoas que a gente ama, que não suportou e acabou caindo. Mas o bom pastor vai lá, visita. Aquele que chama para visitar, a gente visita. Aquele que não chama, não pode ir, tem que esperar. Amém? Tem uns que ficam bravos, falam: não, vou matar o pastor. É o culpado do pastor lá. Tá vendo? É ele que é culpado. É porque você está indo para a igreja. Ainda o diabo culpa Deus ainda. Amém? Aí o que acontece? Chegou notícia para mim. Eu acabei de falar com meu irmão aqui, ó. Meu irmão ligou para mim e falou: meu irmão, o que você acha de nós fazer assim, assim, assado? Eu falei: pode mandar ver que eu estou contigo. Fui falar com a minha irmã levou a minha mãe na festa. Aí eu fui dar feliz ano novo. Ela falou: não, casa, fica quieto. Não vem não, irmão. Eu falei: Jesus, eu não posso ficar bravo. Aí, problemas vêm, mais problemas. Tudo porque está todo mundo passeando, todo mundo junto. E sabe o que eu falei para minha irmã? Eu falei: sabe por que a família não está reunida? Para não virar Torre de Babel e Sodoma e Gomorra. Viu? Por que Deus às vezes manda um fogo dentro de uma família e divide irmão, divide tudo? Sabe por quê? Por causa da salvação. Plano de salvação, projeto. Porque deixar o ímpio comendo, bebendo, desfrutando, sabe o que acontece? Eles fazem mais bezerro, levanta mais a Torre de Babel, faz mais festa, mata mais bezerro, pega os brincos. Moisés estava no monte. A Bíblia diz que Moisés estava 40 dias no monte, e Arão
olharam para Arão, o tal de Moisés que nos trouxe, que nos tirou do Egito, sumiu.